Olá, eu sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade, como sempre um programa feito carinhosamente para vocês. Bom, antes de nós começarmos, eu quero mandar um beijo especial ao IB, no Instituto Bertone Noba, né, esse espaço maravilhoso que cuida, né, da saúde bucal das pessoas, que é tão importante. Você sabe que o sorriso é fundamental, mas na verdade, além do sorriso, o que mais nós necessitamos é saúde. E a boca, ela é assim, eu diria, é o canal de entrada, né? Então, é muito importante nós termos esse cuidado, esse tratamento. E o Ibeno lá você vai encontrar, não é, profissionais qualificados em várias áreas da odontologia, que vai poder estar atendendo você com bastante carinho, com muito profissionalismo e cuidando de você, que é tão importante, né? Eu queria também mandar um beijo especial, gente, a esse grande amigo meu, João Franco, que é uma pessoa incrível, tem 2 salões aqui na cidade e que realmente, assim, tem uma equipe maravilhosa. Todas as vezes que lá estou, gente, sempre sou muito bem recebida, não só eu como a todos, né? Sem contar o profissionalismo dele também, ele tem um potencial maravilhoso, ele está sempre, né, na moda, colocando a gente, né, se sentindo uma verdadeira estrela. Então, você, homem e mulher, que quer ter um cuidado especial, deve visitar, não é, o Estúdio João Franco, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E quando a gente fala de comida, gente, poxa, Cantina Giovanni, né? Cantina Giovanni é tudo de bom, é aquele sabor gostoso, né, da mama, não é isso? Lá você encontra massas deliciosas, pratos incríveis, tudo sempre feito na supervisão, né, do Giovanni, que é muito carinhoso, muito atencioso, assim também como a sua equipe. Então ali, olha, se você quer ter uma grande confraternização, se você quer ter um momento especial, você sabe que a alimentação é fundamental nessa hora, né? Então um bom local aqui na nossa cidade é a Cantina Giovanni. Um beijo para todos e a gente convida você para fazer uma visita e saborear as delícias da Cantina Giovanni. Bom, hoje nós vamos, né, falar com você. Eu estava falando, poxa, o que nós vamos falar? E aí me sugeriram, né, a Ana, que é essa pessoa maravilhosa que sempre está aqui comigo, para falar sobre o tempo. E é fundamental, sabe por quê? Eu estive pensando agora rapidamente assim, o tempo é algo que Deus nos dá e que nos permite, não é, nós vivenciarmos com intensidade as coisas que acontecem na nossa vida. Ele nos traz aprendizado, ele nos traz, não é, emoções, ele nos traz o tempo, eu diria, o desenvolvimento, o crescimento, e isso é muito bom. Na verdade, assim, às vezes a gente não tem a dimensão, né? A gente fala de tempo, só a questão do horário, tipo, eu tenho que estar em tal lugar, mas ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que um relógio que está ali, não é, nos mostrando a hora. Na verdade, ele está nos mostrando quantas coisas nós podemos realizar, quantas coisas nós já realizamos e quantas coisas nós ainda iremos realizar. Claro, com a presença de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares e dentro do nosso coração. Então eu desejo que o seu tempo seja maravilhoso, que você saiba aproveitá-lo da melhor forma possível e saber que mesmo que você esteja vivenciando nesse momento um tempo que está te entristecendo porque existe algum obstáculo, algum problema na sua vida, ele é passageiro e ele serve para que você se fortaleça cada vez mais e você, não é, depois você pare e observe como Deus foi bastante generoso na sua vida e como você teve a condição de transformar esse tempo e ocasionando um grande conhecimento, uma grande experiência e fazendo da sua vida cada vez um grande presente. Então, é isso que eu quero que você, durante essa semana, você pare e você preste atenção sobre ele. E quando a gente fala de tempo, aí eu vou pedir licença para você, que eu quero falar, sabe do quê? Um beijo especial ao meu marido, não é? Afinal de contas, a gente está um tempinho junto aí, na verdade, fazendo aniversário de casamento e você hoje parabenizando também o seu aniversário. São 70 anos de vida, de alegria, trazendo para nós força, trazendo para nós coragem, modelo, exemplo de vida, né? Então, um beijo para você, muito obrigada por tudo, que Deus te conserve sempre com eu diria, esse olhar, não é, vitorioso e também grato
É isso que quando eu olho para você, me representa. Um beijo no seu coração. Agora, gente, a gente vai para o intervalo, né? Porque eu não estou falando e eu estou aí deixando as minhas convidadas, que vão ser sensacionais, falarem com você. Então a gente vai e volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade e agora, gente, eu vou falar pouco porque ela tem para falar muita coisa e sempre muita coisa especial. Não é verdade, Ana? Vamos lá, tudo bem com você? Tudo bem, que prazer estar aqui com vocês novamente. E é sempre uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Fala pra gente, Ana. Hoje o nosso tema vai ser? Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. A gente escuta muito falando que a palavra tem poder, que o que nós falamos tem poder. Será que realmente tem poder? Você acredita nisso, Amélia? A palavra tem poder? Então, eu acho que dentro do que a gente pode vivenciar, eu acredito que sim. Eu acredito que nos influencia até para que a gente possa, né, conduzir a nossa vida, o nosso olhar. E o nosso olhar a gente acaba transmitindo também pela palavra, não é? É isso As mesmo. nossas atitudes. É isso mesmo. Sempre que eu vou falar sobre a palavra, porque a gente dá palestras ou está falando, às vezes mesmo no consultório, eu dou sempre um exemplo de... É uma experiência, ela não foi científica, mas é uma experiência feita centenas de vezes por um professor, o professor Massal, onde ele colocava num pote de vidro, arroz. Ele colocou em 3 potes de vidro esses arrozes e com água. Então, só que ele nomeou cada pote. Um pote estava nomeado como feliz, ou grato, obrigado. Então, tinha palavras positivas naquele pote. Num outro pote, tinha palavras negativas, onde expressava raiva, ódio. E no outro pote não tinha nada escrito, onde era simplesmente ignorado. E nesse procedimento, nesse experimento, todos os dias, durante 30 dias, era feito, uma pessoa ia lá e falava, repetia aquelas palavras. Então, obrigada para aquele primeiro pote. E o segundo pote, às vezes chamava até de um xingamento, idiota. E o terceiro pote ficava lá separado. Depois de 30 dias, e esse experimento ele foi feito durante várias vezes, quando voltava naquele pote onde a palavra com expressões de sentimentos positivas ou de gratidão, aquele arroz, ele estava em perfeitas condições. Ele estava começando a fermentar, porque é um processo normal do arroz, mas algo de evolução. Segundo pote, que era aquele pote onde tinha palavras negativas, ele estava podre, com um cheiro horrível. E o terceiro pote, onde ele era ignorado, ele estava com boloro. Então, ele foi ignorado, ele começou a criar boloro. E o segundo pote, ele apodreceu. Por que desses experimentos, Amélia? Para dizer que a sua palavra tem poder. Ela tem o poder de transformar aquela água de um pote de arroz. E nós, seres humanos, nós somos formados por mais de 70% de água.
Então, trazendo essa analogia para nós, a nossa palavra tem muito poder. A ciência hoje já explica, a psicologia explica essas questões sobre a palavra. Então, precisamos ter muito cuidado com o que falamos, porque se ela for positiva, ela pode nos alavancar, e se ela for negativa, ela tem o mesmo poder. Nossa, e fantástico, né? Porque a gente, assim, quando você me perguntou, eu pensei primeiramente na questão das influências que a gente acaba passando, né? Até com relação a gente mesmo, né? Acabar ficando influenciado por aquele som negativo, vamos dizer assim, pensar só coisas negativas. Mas essa questão da água, né, é uma questão muito forte, mostra que vai além disso, né? Sim, ela vai além. Hoje tem a física quântica que explica, a própria psicologia. Então, quando a gente fala da palavra, eu vou explicar um pouquinho antes, o nosso cérebro ele é totalmente sugestionável. Por isso que um dos efeitos da hipnose clínica, que é através da sugestão, por isso que ela tem muita eficácia nos tratamentos. Nós nascemos, um bebezinho quando nasce, eu, você, a nossa colega, nós nascemos todos iguais em relação a sentimentos. Então, nós nascemos com o medo de queda e o medo de som alto. São as duas coisas que nós nascemos. A partir dali, o que foi adquirido, ele foi um processo programado. Então, a força daquela palavra, nós, pais, os pais, ou as pessoas que estão ao nosso redor, que nós temos mais intimidade, tem muita força nessa questão da palavra. Então, precisamos ter esse cuidado quando você olha para uma criança e você fala, essa criança não sabe de nada. Nossa, mas como ele tem dificuldade com essa matéria? Se essa criança assimilar que essa palavra tem força de dificuldade, aquela criança vai se tornar um adulto que vai ter sérios problemas ou dificuldades naquela matéria porque ela aceitou que aquilo é. E uma criança, ela não faz isso consciente, né? Ela faz porque ela está sendo programada. Então, muito do que acontece com a gente hoje na fase adulta é referente às palavras que nós tivemos na nossa infância e agora, na fase adulta, nós acabamos reforçando isso com a gente. Então, eu convido você que está em casa a nós fazermos exercício de que palavra que eu estou usando comigo mesmo. Questões, problemas de vida, esses são problemas que bom, eu costumo dizer que bom que nós temos problemas. Precisamos estar preparados para saber encará-los e resolvê-los. Não ter problema significa morte. Né? Eu acho que todo mundo quem tem o prazer pela vida, isso, a gente não quer isso. Então, vamos estar preparados para isso. Agora, quais são as palavras que eu uso para as minhas questões? Eu não posso. Então, eu convido você a anotar, pôr numa folhinha e declarar quais são as palavras que eu estou usando comigo no meu cotidiano. Então, aquela pessoa que tem um problema de relacionamento, o que eu mais escuto, eu tenho o dedo podre. Eu não tenho sorte mesmo com relacionamento. A minha mãe não teve sorte com relacionamento, eu também não vou ter, e minha prima também não teve, e começa a buscar essas relações familiares, e começa a se programar que não vai ter bons relacionamentos. Essa pessoa, bem provável que ela não tenha, porque ela não está conseguindo ser coerente. Se tiver, não vai ser coerente com o que ela pensa. Então, a coerência do que a gente pensa com as nossas atitudes, que forma a nossa palavra, ela deve existir sempre. Então, vamos usar palavras positivas. Existem algumas palavras que, se possível, tentar eliminar do vocabulário. Principalmente essa palavra difícil. Existem questões que são difíceis? Sim. Mas se eu assumir que ela é difícil, eu mando o comando para o meu cérebro. E ele vai entender que aquilo é difícil, multiplicado, triplicado. E vai ser cada vez mais difícil. Então, eu preciso policiar as palavras que eu tenho. E, principalmente, usar esse exemplo agora, que a gente falou do pote de arroz, para nós mesmos. Vamos se alimentar de palavras carinhosas, de motivação, não importa o que eu ouvi durante a minha infância, o que os meus pais, pensando em dar o melhor, porque os pais sempre têm a intenção de dar o melhor, mas às vezes alguns têm as limitações. Então, no consultório, eu escuto muito o julgamento, culpando os pais pela vida que eu tenho hoje, porque, isso não apaga. Então, vamos trabalhar isso, vamos elaborar, vamos fazer um processo terapêutico para elaborar como é que foi a sua vida. Você hoje só é o que é por fruto do que você já foi. Então, a gente não pode negar o nosso passado, mas eu também não posso me tornar vítima.
Então, agora eu preciso usar a minha palavra, o poder, a minha consciência e saber lidar que aquilo que passou comigo já passou, eu vivenciei, eu experimentei aquilo mesmo. E hoje, com a minha força, com a minha inteligência, eu vou modificar isso em mim. Então, uma mente ela é programada durante a vida e ela pode ser reprogramada a qualquer momento. E como é que a gente reprograma isso? Com as palavras. Sabe o que eu tenho a impressão? Não sei se o que eu vou falar, né, condiz com o raciocínio lógico da coisa, mas a impressão que me passa é que quando as pessoas que se lamentam muito, é como se elas quisessem permanecer na zona de conforto. Né? Então, por exemplo, assim, ao invés de eu me movimentar, ao invés de eu reestruturar, ao invés de eu enfrentar a questão, é mais fácil eu falar, eu nasci assim, eu tenho assim. Era uma forma de, por exemplo, não ter que me modificar, ou seja, me preparar para o combate, vamos dizer assim, de modificar aquela situação, de transformar aquela situação. É zona de conforto, a impressão que me passa. O ser humano ele acaba ficando, né, acomodado àquilo e achando que aquilo faz parte da vida dele. Sim, a zona de conforto, quem não gosta, né? A gente fala que zona de conforto é um lugar quentinho, é a nossa cama no quentinho lá, ela é uma zona de conforto. Então, acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar, você está saindo o quê? Da sua zona de conforto. Requer o quê? Requer esforço, requer atitude. Existe, sim, processos de zona de conforto, mas pensando num processo de autoconhecimento, pode ser que aquela pessoa ela tenha amarras, ela tenha medos, ela tenha traumas que faça com que ela conviva naquele casulo e é mais fácil para que ela fique ali. Mas é possível qualquer ser humano, Amélia, quando ele simplesmente traga para a consciência, onde ele fala assim, eu preciso de ajuda, mas eu não sei como fazer. Então, o primeiro passo é o reconhecimento de que eu preciso mudar algo, mas que sozinho eu não estou conseguindo. Conseguimos chegar nesse patamar, o resto flui. Agora, quando uma pessoa está se sentindo no fundo do poço, as palavras dela são negativas. Então, normalmente, quando a gente percebe ou conversa com alguém que está num processo depressivo, ela sempre está com aquele pensamento de que ela não vê brilho nas coisas, ela não vê um dia bonito, ela não tem vontade de sair da cama. E o foco do pensamento dela fica no looping, somente nesse looping negativo. Entendi. Por isso, o papel do psicoterapeuta ou da família é que faça com que a pessoa analise e comece a influenciar ou inserir novos comportamentos ou eu inicio alguns processos com palavras positivas. Ana, maravilhoso, né? Como sempre, você arrebentando. Passa para a gente contato, quem está assistindo, quiser mais informação, quiser procurar essa profissional maravilhosa, vamos lá. Vamos sim, olha, eu estou à disposição. O contato comigo direto é via WhatsApp, é o 962676080. Peço um pouquinho de paciência, às vezes demoro para responder, porque muitas vezes estou em atendimento mesmo, mas sempre entre em contato. Eu atendo aqui no centro de Guarulhos, no edifício Central Office, na rua Dr. Ramos de Azevedo, 159. Eu fico à disposição, podem mandar sugestões de temas que vocês querem ouvir e até mesmo para falar comigo diretamente. É isso aí, se tudo der certo e vai dar, dia 5 você está de volta, né? Estamos aqui. 5 de junho, então se você tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa escrever, escreve para a gente, que a gente passa para ela e aí a gente vem com uma pauta maravilhosa. Muito obrigada, Ana. Obrigada Amélia, mesmo. Obrigada. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade e agora um quadro falando sobre nutrição. E aí, tudo bem? Tudo bom, Amélia? Boa tarde. Todo mundo já te conhece, mas se apresenta, fala de você, o seu nome, onde você tem o seu consultório, por favor. Tá ótimo. Sou a nutricionista Elielma Rosa, atendo aqui em Guarulhos, no edifício Dubai, e o meu contato é 956785053. Hoje a nossa pauta vai ser? Sobre alimentação infantil, dando continuidade na alimentação infantil. Foi um sucesso, sabe? Porque ótimo. várias mensagens. E é tão importante a gente ter essa possibilidade de poder estar passando para as pessoas a informação correta. Principalmente para as pessoas poderem, não é, se ajustarem e procederem da melhor forma. Porque aí, com certeza, vai evitar uma série de problemas futuros, não é? Verdade. Então, vamos lá. Vamos continuar a pauta, então. Vamos sim. Bom, no programa passado foi falado como que deveria ser a introdução alimentar. E hoje vamos dar continuidade na alimentação infantil. Falando o quê? Dando algumas dicas e orientações dos pais, como que deve ser essa formação dos hábitos saudáveis. Né? Tudo que deve ser feito e o que deve ser evitado. É isso aí, gente. Lembrando Preste atenção. Canetinha, é verdade, papelzinho, anota várias anotar. orientações, várias dicas para vocês. Lembrando que a forma que é mostrado o alimento para essa criança, que é apresentado, irá influenciar a relação que essa criança terá com a comida. Então, apresente da forma correta. A orientação que eu sempre deixo para os pais é: fale para essa criança, apresente e fale a importância desse alimento para essa criança. Não é apenas comer, o porquê ela tem que comer, o que ela está comendo, né? Coma tal fruta, coma tal legumes. Fale para ela a importância que tem aquele alimento na vida dela. Fale que naquele alimento tem nutrientes essenciais para o melhor desenvolvimento dela. E com aquele nutriente, ela terá mais energia para brincar, correr, fazer tudo aquilo que ela gosta. Então, deixa a cliente ciente disso. Não é comer por comer. É comer porque é importante, porque tem nutrientes essenciais para você. E fará com que você tenha mais energia. Será mais divertido para você. E também deixa a criança ciente no quê? O porquê da alimentação inadequada. A alimentação inadequada não tem esses nutrientes, é pobre em nutrientes. Então, deixa isso bem esclarecido para a criança. E também o excesso da alimentação, da má alimentação, o que pode ocorrer? O excesso da má alimentação vem com o quê? Vem com doenças. Então, deixa isso bem esclarecido para essa criança. Não é comer por comer, e sim comer porque tem nutrientes. E não é apenas ter uma má alimentação. A má alimentação vem com o quê? Pobre em nutrientes. E o excesso dessa má alimentação pode ocasionar doenças, né? E também tem a criança, se você começar a falar para ela como que é esse alimento, quando essa criança chegar na fase pré-escolar, que é a fase que ela já tem o quê? Uma autonomia para escolher os alimentos que ela quer, ela vai saber fazer a escolha certa. Porque os pais já deixou muito bem ciente para ela, o porquê ela deve comer o que tem aquele alimento. Então, fale para os seus filhos que quando ele chegar nessa fase pré-escolar, ele irá saber fazer o quê? A escolha correta, a escolha certa. Porém, é muito importante, Amélia, que esses pais não restringam a criança de comer esse alimento. Só se essa criança tiver algum tipo de patologias ou se essa criança tiver alguma intolerância, alguma alergia, aí sim tem que ser restrito. Caso contrário, não. Mostre para essa criança que tem que haver o quê? O equilíbrio na alimentação. Mostre para ela sempre o que ocasiona a boa alimentação e que também as causas que podem ocorrer na má alimentação dessa criança. Na verdade, é uma educação alimentar, né? Exatamente. Que eu acho que isso daí deveria já ser tratado também na escola, né? Na escola. Eu vejo assim, a família na escola, porque o que acontece? Quando você tem uma orientação, é como se você abrisse uma janela e você deixasse entrar a claridade. Com claridade, é claro que você vai enxergar as coisas de uma forma mais correta, vamos dizer assim, exatamente, né? Mais nítidas. Então, quando você dá a informação, na verdade, você passa a formar essa criança, né? Fazendo as escolhas adequadas, aquilo que vai ser benéfico. E isso é muito importante, porque a criança, ela tem assim, algo que é maravilhoso, né? Ela capta e ela acaba transformando também a própria alimentação, eu acho que da própria família, né? Verdade. Então, eu acho que a família e a escola são fundamentais para essa formação
infantil na questão da alimentação. É verdade. E a criança, ela tem os pais como exemplo. Então, é muito importante que os pais se alimentem corretamente. Se os pais querem que essa criança coma legumes, vegetais, frutas, então, mostre para ela, dê o exemplo para essa criança. E também, Amélia, é muito importante que, assim, a mídia, ela joga isso para as crianças, né? O que é a alimentação? Está lá, tudo muito bonito, né? Brilhando. Isso aqui é um alimento. Fale para essa criança sobre esse alimento. Fale para ela o que o excesso desse alimento pode ocasionar, que esse alimento é pobre em nutrientes. Deixe a criança ciente de tudo isso. Então, fale para ela. E algo muito importante também, Amélia, é que os pais não têm que ter o quê? Recompensas alimentares. O que seria uma recompensa alimentar? É falar assim para ela, coma tal alimento que eu te dou outro. Um exemplo, coma brócolis que eu te dou sorvete. O que a criança está entendendo? Coma esse alimento ruim que eu vou te dar o bom. Não, você tem que falar para a criança o quê? Coma esse brócolis e fale para ela o motivo. O que esse brócolis irá ocasionar para ela. Os benefícios dele para ela. Não coma isso que eu te dou aquilo. Muitas vezes tem a recusa da criança. Então, os pais acham que essa é uma forma dessa criança comer esse alimento. Não. Fale para ela a importância. Deixe sempre bem claro a importância desse alimento para essa criança. Na pauta passada, você falou uma coisa que eu achei fantástica, né? Dentre muitas que você fala, tudo que você fala para mim, eu acho que assim, maravilhoso. Mas você disse assim, a criança, ela pode rejeitar alguma coisa, mas você tem que insistir. Sim. Na verdade, não é no primeiro momento que você vai oferecer e que ela já vai de pronto, às vezes sim, mas às vezes não, aceitar. Então, você tem que fazer esse trabalho, né? Isso. E de conscientização. Isso. E também, assim, eu diria, é um tempo que você tem alimentação, eu acho que é um tempo que você tem muito que aproximam, né, as pessoas. Pode ver que as famílias gostam de estarem reunidas na hora do almoço, gostam de estar. Então, quando você aproveita esse trabalho, né, essa união e desenvolve uma boa alimentação, com certeza isso ela vai levar para a sua vida. Em todas as fases da vida dela, né? ela vai levar. Então é importante sempre que os pais, quando estiver ofertando, veja o que você está ofertando para o seu filho. É exatamente isso que ele precisa? Então já começa ali a analisar o que o seu filho está ingerindo, o que você está ofertando para ele. E comece ali, desde pequeno, falar para ele da importância da alimentação. Porque ele vai levar. Quando ele tiver autonomia de escolha do que ele vai comer, ele vai saber fazer a escolha certa. Nós estamos ainda muito distante, eu diria, de nós termos um consenso da melhor forma possível de comportamento com relação à nutrição. Mas eu vejo que houve um desenvolvimento, houve um crescimento. Eu lembro que na minha época nós não tínhamos, né, esses comentários, nós não tínhamos essa oportunidade. Essas orientações, nem os nossos pais. Então eu vejo que agora é o momento de nós darmos continuidade para que a gente possa, né, termos adultos e crianças e que serão futuros adultos mais saudáveis, né? É verdade. E é importante também, Amélia, se essa criança tiver o recusa, como foi falado, oferte novamente até 12 vezes, mas não force essa criança a comer. E também não deixe essa criança de castigo. Não brigue com ela. Ok, não quer comer? Tudo bem. Guarde esse. Depois, oferte novamente. Quanto mais houver briga, mais haverá recusa. Então, não brigue com essa criança e não deixe ela de castigo. Não, vamos dizer assim, não deixe a criança sem entender o que é o alimento. Fala a importância desse alimento para ela. E não deixe ela de castigo. Depois guarde, oferte novamente, sempre oferte até 12 vezes. Mas se essa criança já tiver o hábito de comer esse alimento, não terá recusa. É impressionante, né? Eu acho que isso daí que você passou é fundamental e a gente vai e faz o nosso pedido para você pai, para você mãe, para você avó, que às vezes fica cuidando da criança, não é? Tenha essa atenção, tenha esse carinho para que a gente possa, não é? Eu diria, desenvolver saúde. Exatamente. Não é isso? Vou deixar uma dica. Vamos lá. Bem bacana hoje para os pais. Influencie essa criança a se alimentar corretamente. Como? Leve ela até a feira. Muitos pais não levam a criança até a feira. Leve ela e mostre para ela a variedade de alimentos saudáveis que tem lá. Ou se os pais não vão para a feira, leve no hortifruti no mercado. Mostre para ela o que é o alimento. Faça ela pegar e peça para essa criança escolher um alimento que ela quer comer. Fala, escolha uma fruta que você quer, escolha legumes que você quer comer. Porque normalmente os pais levam aonde? No setor de biscoito, né? No setor de iogurte.
Leva ele no setor de hortifruti. É isso. Fala para essa criança, ao invés de falar assim, escolha um biscoito, pode comer o biscoito, claro que sim. O importante é ter um equilíbrio. Mas também fale para essa criança, escolha uma fruta e oferte essa fruta para essa criança. Não leve apenas no setor de biscoitos, leve também no hortifruti. É isso. E fale para essa criança a importância daquele alimento para ela. Não é comer por comer, é comer porque aquele tem todos os nutrientes que ela necessita. Isso fará com que ela se divirta, com que ela cresça. Fale para ela a importância desse alimento. Ensine para ela se alimentar corretamente. E se você tiver alguma dúvida, se você encontrar alguma dificuldade, gente, procura, né? Procura ajuda e aqui a gente tem, não é, a nutricionista que está aí pronta para poder estar dando os esclarecimentos necessários. Eu estou engaguejando, gente, porque esse programa hoje está passando muito rápido. Verdade. Está muito rápido, a gente já vai para o intervalo agora, você acredita? Rápido mesmo. Mas você volta, com certeza. Agora entrando no mês de junho, ela volta com a pauta, né? A gente Isso. quer falar novamente, que é a sobre questão... obesidade infantil. Olha aí, gente, tá certo então? Uma dica de uma telespectadora. Exatamente. Obrigado, viu, de você ter mandado a gente já tá seguindo direitinho para poder estar passando para vocês e assim para mais pessoas essas informações. Muito obrigada. Obrigada, e até Amélia. agora, né, junho, Até novamente junho. aqui no programa. Até junho. A gente vai para o intervalo, mas não saia daí. Programa Mulher de Verdade e agora com uma pauta nova, gente, falando, eu diria para vocês assim, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Nós temos mais esse quadro no programa. Aqui comigo, vamos lá? Vamos se apresentar, vamos já ingressar no nosso programa. Olá, Amélia, tudo bem? Eu agradeço o convite. Meu nome é Patrícia Alarcon, eu sou médica clínica e geriatra, atendo aqui em Guarulhos, na rua Antônio Ervolino, 318. Meu contato é 969001061 e eu estou aqui à disposição para esclarecer. Patrícia, agora nós temos um quadro. Como que chama o nosso quadro? Qualidade de vida para a vida toda. Gente, isso, olha que importante, né? É um presente de Deus, sabia? Muito obrigada de você ter aceito, fazer parte também dos quadros aqui no nosso programa, porque a gente quer isso, a gente quer que as pessoas tenham saúde a vida toda, né? Exatamente. E às vezes as pessoas não pensam isso, né, doutora? Às vezes as pessoas acham que elas vão ficar eternamente jovens, crianças, e às vezes fazem alguns abusos e de repente, né, isso depois mais tarde vai contar os pontinhos lá, não vai? A gente costuma dizer assim, todo mundo pensa que a geriatria é um ramo da medicina que atende só os idosos, mas na verdade a gente prepara um envelhecimento e a gente visa um envelhecimento saudável, né? Mas você sabe que isso é muito importante, porque eu diria para você que 99,9% as pessoas pensam isso. Hoje em dia está muito focado, né, em qualidade de vida, alimentação saudável, atividade física. Então, tudo isso que você já vem falando no seu programa, que as meninas estão falando, é exatamente o que a gente preconiza. Óbvio que a gente atende os pacientes que não plantaram durante a vida. Mas a gente foca exatamente nisso, numa qualidade de vida para você ter um envelhecimento saudável e aproveitar os anos de vida que a pessoa tem, né?
A gente, é tão importante, né? Nós temos esse momento, hoje, né, na abertura, nós estávamos falando sobre a questão do tempo, e é fundamental, você vê, Deus, ele é maravilhoso, né? Ele faz com que as coisas vão se encaixando, as peças vão se encaixando. Então, o tempo é isso, a gente tem que plantar hoje para colher amanhã, então o tempo, ele é fundamental, né? Nós temos que saber viver o tempo da melhor forma possível para que a gente, futuramente, a gente não encontre, não é, eu diria assim, surpresas desagradáveis. Exatamente, porque quando a gente costuma dizer que geriatria a gente tem que plantar, a gente tem que poupar, é como se fosse um cofrinho. Então, desde a infância, se você orienta uma alimentação saudável, como a colega acabou de falar, se você é focado na prática de atividade física, palavras de incentivo, ou seja, tem uma atitude saudável perante a vida, tenha hábitos de vida saudável, você vai plantando, você vai enchendo o seu cofrinho. Na terceira idade é muito comum eventos adversos, então o paciente idoso ele tem mais fragilidade quando ele tem um evento estressor, por exemplo, um quadro de depressão, um quadro de infecção ou um quadro de estresse familiar. Quando ele tem uma boa reserva, ele consegue sair dessa situação com uma facilidade muito maior, né? Então, é importantíssimo, a gente pensa em geriatria, a gente pensa na criança. A criança plantando para colher, quando chegar no adulto jovem e no idoso, ele vai ter, sim, uma vida muito saudável e produtiva. Na verdade, o que a gente tem que analisar é assim, não adianta, hoje nós sabemos que todos nós vivemos mais. Isso. Né? A humanidade está vivendo mais. Exato. Mas, na verdade, a gente tem que viver mais e ter qualidade nesse viver. Com qualidade, exatamente. É isso que a gente tem que ter essa atenção, né? E do mesmo jeito que a gente percebe que existem muitos recursos para ter qualidade de vida, também tem a exposição a muitos fatores estressores. A alimentação, como a colega falou, a alimentação que é muito bonita, muito vistosa, mas que é cheia de agrotóxicos, que é cheia de gorduras. Então, a gente sabe que a mídia também está aí para oferecer o que não é muito bom. É gostoso, mas a gente tem que oferecer o que é saudável. Então, a prática de atividade física é extremamente importante, porque além de mexer com o organismo como um todo, mexe com o corpo, com a mente, com a alma, com tudo. Então, se o paciente ou qualquer adulto jovem pensar que ele vai viver e vai viver bem e sobre uma série de eventos estressores durante toda a vida dele, ele precisa plantar para lá na frente colher e ter uma vida com qualidade. Não adianta viver muito tempo, porque hoje a medicina proporciona isso, né? Nós temos muitos recursos para prolongar a vida, mas a vida com qualidade que é o mais importante. Certo? E a gente tem que ter atenção, que nem você disse, né, doutora, é muito bem falado que além de nós termos hoje os recursos, nós também temos, né, situações e que nos permitem também a nós termos uma defasagem na nossa saúde. Então, por exemplo, no caso o álcool, as drogas, né, a falta de sono, não dormir, o estresse, são coisas que vêm também, que parece que antigamente não existiam tanto, né? Sempre houve obstáculos, mas parece que agora eles estão muito mais presentes na nossa vida. Mais um motivo de nós termos a atenção, não é? Eu acho que hoje em dia a vida é um estresse constante, né? O viver. Hoje em dia a gente pergunta para o paciente: a senhora está estressado? O senhor está estressado? Não. Não além do habitual, porque hoje em dia a vida é um estresse. A gente corre para cá, corre para lá, tem horário para isso, horário para aquilo, responder mensagem. A internet ajuda? Ajuda, mas nós ficamos escravos dela também, né? Então, a nossa vida já é um evento estressor. Então, se o paciente tem qualquer patologia, hoje é muito comum, diabetes, hipertensão, não sinto nada. Não sente nada, o estresse está ali o tempo todo falando com ele e ele não percebe. Quando vai ver, lá no finalzinho, na terceira idade, ele colhe o que ele não plantou durante a vida toda. Então, é extremamente importante esses hábitos de vida saudáveis e influencia exatamente na qualidade de vida. Nós percebemos assim que hoje também uma das coisas que eu vejo que é bastante agravante, porque quando nós chegamos na fase, né, se tornamos idosos, hoje nós não temos mais... Claro que existem as exceções, mas o aconchego muito da família, porque todos trabalham, então, quer dizer, a gente tem que realmente, eu acho que ter uma atenção especial e evitar, não é?
que a gente tenha problemas mais, vamos dizer assim, que nos coloquem em situação de termos a necessidade de termos um acolhimento maior. Dependência, você Exatamente. diz. Exatamente. Hoje em dia, antigamente só o marido trabalhava, a mulher ficava em casa, a expectativa de vida era mais baixa. Hoje, essa realidade mudou. A mulher trabalha, às vezes a gente não tem tempo de dar atenção para os filhos e os pais estão vivendo mais e a gente tem que cuidar desses pais, né? Muitas pessoas designam isso para instituições de longa permanência, para creches para idosos. Isso hoje em dia está crescendo muito aqui no Brasil. E o que a gente tem que focar exatamente na independência e na autonomia do paciente idoso. Então, se ele pratica atividade física, por exemplo, se ele come bem, se ele trata das patologias de base, que ele está mais exposto com o decorrer da idade, ele vai ter uma vida funcional. O que a gente tenta focar é na funcionalidade desse paciente, né? Ele pode ter patologias, ele vai ter, ok, mas ele é funcional. Ele não é dependente de terceiros para as atividades básicas de vidas diárias, que é o que a gente preza muito hoje em dia, né? Então, ele come sozinho, ele vai e volta, ele consegue gerir as suas atividades bens e etc. Então, ele pode fazer o que ele quiser com autonomia, com uma idade bastante avançada. Doutora, a gente sabe que hoje todos nós temos essa vida mesmo corrida e cheia de compromissos, que a gente muitas vezes não podemos largá-los de um dia para o outro. Mas eu queria que você falasse, por exemplo, um paciente que é idoso, como é importante, não é, a presença do familiar? Olha, a família é imprescindível, né? A gente percebe, assim, por exemplo, um paciente que está internado no hospital, ele tem um evento adverso e ele interna. Eu tenho 2 pacientes. Um que a família é presente, aquela que vai atrás do médico, da enfermagem e chama o tempo todo. Esse paciente, ele tem uma recuperação excelente, porque ele se sente cuidado, ele se sente tranquilo, ele tem um estresse a menos para ele, porque ele tem essa tranquilidade. Existem outros que ficam ali, tempos e tempos internados no hospital e não tem uma visita. Quando você chama o assistente social e convoca essa família, mas já está de alta, a gente percebe, sabe aquela florzinha que murcha? Que não quer o paciente em casa. Então, assim, a gente não pode esquecer que quem cuida, um dia precisa ser cuidado. Então, a gente tem que ter muito respeito com a terceira idade. Quando ele é funcional e quando ele perde a sua funcionalidade. Isso significa respeito, né? Então, a gente tem, hoje em dia, está muito... os familiares... Tem alguns que prezam muito por isso, porque isso é valor. Outros não dão a mínima e esse paciente, ele sofre muito. E eu gosto de sempre mencionar, e por isso que eu fiz questão, doutora, porque eu presenciei isso, né? Eu fiquei com a minha mãe 11 meses num hospital e eu cheguei a ver mesmo familiares que nunca iam ver, nem sequer passavam por lá. E a gente fica imaginando, essas pessoas não param e não pensam que um dia elas poderão estar nesse lugar? Porque só tem 2 caminhos. Ou você morre antes ou você envelhece. Então... Isso faz parte, né, do envelhecimento. Faz parte da vida. E, assim, toda fase da vida tem sua beleza, né? A criança, o adulto jovem, o adulto maduro, o idoso. Então, quando você é adolescente, você não tem uma experiência que você tem com o idoso, que você vai conversar horas e horas e você se encanta com aquela beleza que ele te passa. Mas muita gente não tem uma palavra chamada gratidão. Então, se ele não consegue fazer isso por um pai, por uma mãe, o que vai ser da vida dele? O que ele vai passar para os filhos dele? Né? Então, a gente percebe numa internação hospitalar prolongada, por exemplo, os que mais reclamam são aqueles que não apareceram no hospital. São aqueles que não conviveram com uma internação, com a dificuldade da recuperação daquele paciente. Aí, quando chega o paciente, por exemplo, que teve um acidente vascular cerebral e fica sequelado, não querem levar para casa. E tanto se pode fazer para uma reabilitação. Há um tempo atrás, o meu pai teve um AVC. Eu passei por essa experiência por telefone. Eu estava atendendo o paciente no consultório, tocou meu telefone habitualmente fora do horário. E era meu pai tendo um AVC. Eu fiquei muito preocupada, liguei para o meu irmão, nós moramos em outra cidade, teve um atendimento muito rápido, trouxe para cá e a gente fez toda a reabilitação. Ele voltou dirigindo para casa.
A gente sabe que depende muito da extensão, da gravidade, mas eu acho que o empenho, o você se sentir seguro, é mais que 50% de uma reabilitação. É extremamente importante para os dois lados. Para quem está sendo cuidado e para quem Exatamente. cuida, para você saber assim, olha, eu fiz o meu melhor. Né? Então, isso é muito importante. Patrícia, eu vou pedir licença, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, aqui comigo a doutora Patrícia. Como sempre, gente, a gente só tem que agradecer a Deus, né? São anjos que caem na nossa, né, eu diria assim, nesse programa para trazer para nós conhecimento e valores. E eu diria assim, são tão fundamentais. Você não tem ideia, Patrícia, como eu estou feliz que você está aqui, porque você cuida de pessoas que são tão especiais, sabe? São principalmente, eu sei que no primeiro bloco você falou, né, do seu, que você como médica, você atende não só a pessoa da terceira idade, mas também outras pessoas. Mas assim, essas pessoas da terceira idade são pessoas assim que os nossos pais, os nossos avós, são pessoas que nos deram tanto carinho, que cuidaram tanto da gente, né? Então eu tenho um amor muito grande, sabe? E eu diria para você que com certeza você é o anjinho da guarda de cada um deles, né? Às vezes eu escuto muito, assim, na verdade a gente aprende muito atendendo a terceira idade, né? Eu me apaixonei pela terceira idade já desde a faculdade, eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria, aí eu comecei a ver o sofrimento daquelas crianças, falei, não, eu preciso fazer uma outra coisa. E quando eu fui fazer clínica médica, eu me apaixonei, porque não tem nada mais clínico do que a geriatria, né? Eu tenho uma história familiar bastante forte e eu tinha um vínculo extremamente restrito com os meus avós, então assim, era muito forte os nossos vínculos, a gente conversava madrugadas e madrugadas e eu passei minha juventude, eu deixava de sair, de ir pra balada, nunca tive esse hábito, para ficar conversando e ouvindo as histórias dos meus avós, que para mim eles são um exemplo, né? Meu avô paterno, minha avó paterna e meu avô materno são assim exemplos que eu sigo para minha vida até hoje. E eu sei que eu me apaixonei por essa área e cada paciente, para mim, é como se fosse alguém da minha família. Então, a gente tem um vínculo muito grande e a gente aprende muito mais do que ensina. Mas com certeza você ajuda muito, porque eu diria que não só, né, o paciente, como a família. Exato. Porque na sua área eu acho que você acaba acoplando os dois, né, de uma forma bastante presente, porque sempre estarão acompanhados, né, ou na sua grande maioria, por um filho, uma filha, alguém, ou um cuidador, e você está ali, com certeza, levando o seu conhecimento, a sua generosidade, e eu diria assim, o seu carinho, né, e o seu amor naquilo que você faz. E isso acaba abraçando todos aqueles que estão junto com você. Eu acho que na geriatria, a gente, dificilmente o paciente vai sozinho, né? São raros os pacientes que vão sozinhos, eu tenho alguns, mas são raros.
E a equipe multiprofissional na geriatria, ela é extremamente valorizada. Tanto físio, fono, nutrição, TO, psicólogo e a família. Tanto é que existem alguns programas nas grandes universidades que tem o programa Cuidando de Quem Cuida. Porque é extremamente importante a gente ensinar, mas é algo novo. Então, a família, muitas vezes, ela até tem a boa vontade, a intenção de fazer o seu melhor, mas é uma realidade que ela não está acostumada a lidar. Né? Então, a gente também tem que ter esse olhar, a gente também tem que saber como orientar essa família. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é totalmente acamada e a filha vive para essa mãe. É lindo, mas ela também precisa ter um tempo para se cuidar. Ela tem que ter um tempo para respirar um pouquinho, para ela ter força e energia, para poder voltar e estar plena para essa mãe. Né? Então, o paciente, ele precisa de um cuidado, mas a família também precisa ter esse apoio, porque senão não aguenta, né? Dependendo da situação. E assim, existem casos em que realmente assim, eles se tornam muito debilitados, não é? Vulneráveis extremos e dependendo de autocuidado, né? Doutora, e como que a gente pode, por exemplo, eu não consigo imaginar como deve ser difícil, esse é um comentário, não é uma pergunta, como deve ser difícil, não é, lidar, por exemplo, enquanto médica, com uma família que de repente não tem essa paciência, não tem esse cuidado com o idoso, não é? É muito difícil. Olha, no meu consultório em particular, eu não tenho esse público, graças a Deus. Os pacientes que vão, eu só tenho familiares assim maravilhosos, que eu me orgulho muito. Então, o trabalho é muito fácil, muito gratificante. No hospital, a realidade é um pouco diferente, porque a gente lida com uma população das mais diversas, né? E a gente percebe. Então, a gente faz o nosso melhor. A gente tem, cada um tem o seu valor de conduta, e a gente não pode julgar o outro pelo que a gente faria, porque isso também é um pré-julgamento, né? Então, a gente tem que ter a certeza de que nós fazemos o nosso melhor. Então, eu sempre saio dali falando assim, eu fiz o que eu podia de melhor. A gente tenta orientar, a gente tenta sensibilizar. Nós temos uma equipe extremamente competente, multiprofissional, que ajuda nesse sentido. O psicólogo institucional, o serviço social também ajuda bastante, a enfermagem, que é bastante presente, para sensibilizar essa família. Mas eu já cheguei a ter problemas seríssimos com familiares, porque abandonou no hospital, o paciente teve alguma complicação e eles não aceitam e não conviveram com a dificuldade de uma internação de um idoso fragilizado. Aí é bastante difícil. Eu mencionei isso, doutora, sabe, porque eu acho que é importante nós colocarmos que existe, assim, não é, todo um trabalho de apoio. Quer dizer, existe a condição da família procurar ajuda. Sim, existe. Não é? Porque às vezes a família, ela não tem, às vezes até tem a condição financeira, às vezes até tem uma instrução, mas não tem uma formação de como lidar com o paciente. Eu estou dizendo isso, doutora, porque eu conheço uma família que sofreu muito essa dificuldade por ter a dificuldade de como lidar com a mãe, com o pai, quando estavam em situação de, por exemplo, de não ter memória, não saber deixar as coisas ligadas, e isso é muito complicado, né? Então, acho que a pessoa tem que entender que quando um pai ou uma mãe, ou um avô, uma avó começa a apresentar esses sintomas, ele não pode simplesmente só perceber isso, ele tem que procurar ajuda, não é? Porque às vezes ele está se locomovendo, às vezes aparentemente ele não está, por exemplo, com problema de pressão, com diabetes, mas existem outros fatores que já demonstram que existe uma patologia ali. Eu penso assim, então, procurar, né, doutora, o caminho de como receber uma orientação de lidar com essa pessoa, porque deixa às vezes no apartamento, deixa às vezes em casa, é muito complicado isso. É muito, a criança, por exemplo, falar assim, não pode deixar a criança sozinha, porque ela pode ter o acidente doméstico, acontece dentro de casa. O idoso é exatamente a mesma coisa. Então, assim, no caso específico de demência que você estava relatando, né? Existem as várias fases da demência, né? E na fase inicial, isso é praticamente imperceptível.
Então a família começa a achar que isso faz parte do envelhecimento saudável e não é, e por isso que a avaliação, a parte preventiva é extremamente importante. Existem casos demenciais que são reversíveis, a gente encontra a causa reversível e o paciente volta ao status cognitivo que ele tinha antes de apresentar qualquer alteração. Agora, existem casos que são irreversíveis. E nesses casos a gente tem que orientar a família tem que saber como que essa doença vai se comportar ao longo do tempo, quais são as possibilidades terapêuticas. Dor de noite, a gente sabe que isso envolve custo, mas nada melhor do que o amor dentro de casa, porque isso daí, assim, tem várias famílias que elas se revezam, então não fica pesado para ninguém e eles conseguem fornecer um cuidado extremamente digno de um envelhecimento de um paciente que tem uma doença demencial e que é progressiva, né? Então, uma vez que você firma esse diagnóstico, a gente sabe que a gente casou com essa família e que a gente tem que dar toda essa orientação com cuidado, com carinho, tem que estar presente. E essa família não está sozinha. Ela tem toda uma equipe que é capacitada para dar essa orientação. A família não sabe, ela não tem essa obrigação. A gente não pode cobrar se a gente não deu essa orientação. Uma vez que você deu, a grande maioria, ela assume essa responsabilidade e cuida com uma expertise importante. Isso que é importante, né? Isso que eu queria mesmo, e você falou muito bem, quer dizer, é importante que a gente observe e tome uma atitude, né? Vá buscar ajuda, vá buscar orientação para que possa oferecer para todos, tanto para o paciente como para a família, condições de sobreviverem de uma forma digna, né? Exatamente. E que essa família não se disfuncionalize perante uma doença inexorável, né? Porque a gente vê muitos casos onde as famílias são desfeitas por conta de uma doença de um familiar, de um pai, de uma mãe que está doente e que um dos cônjuges, por exemplo, não aceita. Então, assim, existe como essa pessoa ter um apoio, ter uma qualidade de vida e a gente tem que saber que nós fomos crianças um dia. Nós demos trabalho e eles cuidaram da gente. Nós somos mães. A gente abdica de muita coisa pelos nossos filhos. Os pais também estão trabalhando, estão ali. Então, na terceira idade, é a hora da gente ter a oportunidade da gratidão de retribuir isso para eles. E não ter a vergonha de buscar ajuda. Eu acho que isso Exatamente. Que é fundamental. E hoje a geriatria está aí para isso, né? A gente estuda cada vez mais esse envelhecimento saudável para poder ter essa orientação. Doutora, a gente está acabando, você acredita? Pois é. Mas você volta o mês que vem. Volto. E aí, a gente quer deixar um aviso para você aí. Agora, nesse quadro, eu preciso da sua ajuda. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser uma pauta diferenciada, aqui estamos nós, não é, doutora? Para poder estar atendendo vocês e dando os esclarecimentos, que com certeza vai ser muito útil para todos nós. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada de coração. Você vai fazer a diferença aqui com nós, assim como fazem as demais. Muito obrigada. Eu te agradeço. A gente vai encerrando.